Hoje eu vou ensinar uma sacada que pouca gente entende. Antes me responda uma coisa. Alguém que tem 5 milhões de reais em patrimônio tem condição financeira de ter um carro de 1 milhão? Ou melhor, se você tivesse 5 milhões de reais, você compraria um carro de 1 milhão? Então hoje você precisa entender essa diferença entre ter dinheiro e ter condições financeiras. Quando eu era bem mais jovem, eu ouvi um amigo rico dizer essa expressão: existe diferença entre ter dinheiro e ter condições financeiras. E na época eu não entendi nada. Mas hoje eu vou deixar claro para vocês que existe uma diferença entre ter dinheiro e ter condições financeiras. Na verdade, esse vídeo te ajuda muito a entender um pouco sobre algo que eu gosto muito de falar. Algo que eu quero que você partilhe com seus filhos. Você quer saber? É o seguinte: as pessoas ricas não pensam só em fazer dinheiro na vida. Elas pensam em termos de não perder dinheiro na vida. Não perder dinheiro para um rico significa eu tenho o dever de proteger o meu patrimônio. Entender a diferença entre ter dinheiro e ter condição financeira é um dos principais passos para que você proteja o seu patrimônio. Mesmo que você não tenha um patrimônio grande e está me assistindo agora, tá? Uma pessoa que tem um patrimônio de 5 milhões de reais, com certeza é uma pessoa que tem um poder de compra considerável, certo? E sim, ela possivelmente tem liquidez para comprar um carro de, digamos, 1 milhão, talvez sem nem fazer um empréstimo. Às vezes, no máximo, vender alguns bens, umas casas alugadas ou desfazer de algumas aplicações financeiras. Mas um carro de 1 milhão poderia ser adquirido por uma pessoa que tem um patrimônio de 5 milhões de reais, certo? Errado. Um carro de 1 milhão não cabe no bolso de uma pessoa que tem esse tamanho de patrimônio. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro porque um carro desses vem com outras contas para pagar que machuca ainda mais o seu bolso. Exemplo, digamos que eu compro uma Porsche seminova de 1 milhão de reais e que vou ficar com o carro por somente um ano. Digamos que nesse ano eu vou gastar com o carro 125 mil reais de IPVA, manutenção, troca de pneu e seguro. Então, esse carro vai custar para mim, nesse ano, 1.125.000 reais. Para mim, que só tenho 5 milhões de patrimônio, por exemplo, eu estaria gastando 22,5% de tudo que eu tenho no único carro. Segundo, sabendo que tudo no carro é caro demais, eu ia sair de casa mais ou menos assim, ó, andando a 20 km por hora. Se passa um motoqueiro perto do retrovisor, já me dá uma palpitação aqui, ó. Se eu escuto um barulho de um carro batendo na rua, eu desmaio dentro do carro, sem nem saber se foi o meu Porsche que bateu. Se um amigo me pede para dar uma volta, eu prefiro desfazer a amizade. E por aí vai. Tudo isso por quê? Porque com 5 milhões eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Quer dizer, eu tenho dinheiro para comprar esse carro. O que eu não tenho é condições financeiras para fazer isso. Olha só, o que esse meu amigo me explicou na época e que eu nem imaginava. Existe um percentual do seu patrimônio que você pode gastar ou investir em cada desejo seu. Gente, não vai me desrespeitar nos comentários. Esse percentual que eu vou falar hoje é somente uma ideia. Se você quiser ideia para você usar na sua vida, você usa. Eu não estou impondo para você, não. Isso é para que, além de rico, um dia você consiga manter sua riqueza e sua fortuna de forma saudável por muito tempo. A ideia é que você pode gastar no máximo 4 a 5% do seu patrimônio e um bem chamado carro ou carros.
Isso porque, como a gente sabe, um carro é sim parte do seu patrimônio, mas ao mesmo tempo ele é um passivo financeiro, ou seja, ele tira dinheiro do seu bolso. Então, nessa realidade, para que eu tivesse um Porsche, do exemplo que eu dei, eu teria que ter um patrimônio mínimo de 22 milhões e 500 mil reais, que é 5% que representa 5% lá do 1 milhão 125 mil que eu vou gastar durante o primeiro ano. Para tudo. Nessa hora você deve estar chorando, você deve estar me criticando, ou você está gritando comigo aí na tela e tudo mais. Mas calma, eu vou relativizar essa regra. Eu estou te dizendo isso porque eu acredito que não dá para você ter um bem e ficar perdendo os cabelos de preocupação toda vez que você for usar aquilo. Mas também porque como o carro não é um ativo na sua vida, você estaria dilapidando o seu patrimônio, você está destruindo o seu patrimônio ao comprar um carro nesse preço, tendo somente os 5 milhões que você ganhou na loteria, por exemplo. Mas eu sei que ainda que você está irritado comigo, você está irritado comigo, pensando, então eu nunca vou ter um carro desse, ou pior, do jeito que eu estou, eu nunca vou ter um carrão. Calma novamente, existem exceções para essa regra, mas antes de melhorar, eu vou piorar ainda mais a situação. Perceba que o carro que eu citei aqui, a pessoa que comprasse, não teria somente aquele carro na garagem. Se você comprou uma Ferrari, você não vai usar ela todo dia para ir trabalhar de segunda a sexta, para ir na fazenda no final de semana. Você tem que ter outro carro para andar no dia a dia. Então significa que você vai ter que gastar mais uma boa parte do seu patrimônio comprando outro carrão, que no mínimo seja um carro premium, né? Porque você não vai andar no dia a dia de Gol, de Onix e no final de semana você vai pagar de Ferrari. Tô certo ou tô errado? Bom, tem gente que faria isso, né? Mas eu não acho uma lógica que não. Tá? Ou seja, você teria que comprometer ainda mais o seu patrimônio, porque teria que ter no mínimo 2 carros na garagem, o que significa que você teria que ter um patrimônio ainda maior e para ter o mesmo carro de 1 milhão. Você entendeu? Você vai ter um carro de 1 milhão, que é no caso uma Porsche, e você vai ter do outro lado uma BMW, uma Mercedes, mesmo que seja de entrada, mas um carro bom para você andar no dia a dia, né? Você não vai usar o Porsche para ir na fazenda ou outras coisas assim. Então, beleza. Eu admito para você que essa regra é um pouco bruta demais, principalmente se você está escutando essa primeira vez na sua vida, que tem que ter uma parte do seu patrimônio para cada coisa na sua vida. Então, eu vou trazer a exceção para a regra, tá? E ela servirá para você e algumas delas servem para mim também, tá? Exceção número 1. Eu gosto muito de carro. E se você também faz questão de ter um dia, se ter um carrão, você pode sim burlar essa regra e criar sua própria regra. Para mim, se eu gastar no máximo, e eu disse no máximo, isso porque eu gosto muito, uns 9% do meu patrimônio em carro, tá ok, que já é uma loucura, mas é porque eu gosto muito. Daí, nessa exceção, eu precisaria de ter um patrimônio de 15 milhões para ter esse mesmo Porsche de 1 milhão. O que não é pouco, mas já caiu muito, né? Dos 22 para o 15. E eu não saio na rua parecendo um doido com medo de arranhar a pintura. Exceção número 2. Você trabalha como prestador de serviço e precisa do carro para chegar na panca no cliente. Advogado, corretor de imóvel de luxo, consultor e etc. Precisa usar o veículo como meio de marketing pessoal, senão o cliente rico nem olha para a cara do sujeito. Nesse caso, eu abriria uma exceção para o veículo de no máximo 20% do meu patrimônio. Então, por exemplo, se eu sou um advogado, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, ele poderia ter um carro para chamar a atenção dos clientes no máximo uns 200 mil. E ainda acho 200 mil muito, mas eu acho uma exceção aceitável. Exceção número 3. Quando você trabalha diretamente com o veículo, transporte de pessoa, de carga, taxista, frete, etc. Daí você concorda comigo que o carro deixa de ser um passivo que tira dinheiro do seu bolso e passa a ser um ativo que põe dinheiro no seu bolso. Aí a regra já não é mais o percentual em si que você vai gastar, mas sim em ser razoável entre o que você ganha e o carro que você tem. O que eu acabei de dizer é simples. Você já viu no Brasil taxista andando de Mercedes-Benz? Eu nunca vi.
mas fora do país eu já vi sim. Mas aqui dentro é muito difícil acontecer. Até porque se um taxista faz 10 mil por mês, se ele tem um Corolla, ele gasta uns 5 mil por mês com manutenção, consumo, às vezes parcela, sobra uns 5 mil para ele, tá? Como exemplo, não sou taxista não, tá? Agora, se o cara tem um Mercedes-Benz e ele faz 12 mil por mês porque é bonito e o povo chama na rua, não vai fazer mais do que 10, vai fazer 12, vai fazer 13, vai fazer 14 mil por mês, ele vai gastar 10 mil com manutenção, com combustível, com parcela, vai sobrar para ele o quê? 2, 3, 4 mil por mês, o que é menos que se ele tivesse um Corolla ganhando 10, né? Então é isso que eu tô falando, em ser razoável, ter essa balança. Exceção número 4. Carros baratos do dia a dia ou o único carro da família. Se você tem um único carro barato ou se você tem uma família e não tem muito dinheiro e você está começando a construir seu patrimônio agora, você pode ter sim um único automóvel na família, um carro popular e bem mais barato do que os carros que eu citei aqui. Aí não tem muito essa regra de percentual de patrimônio. A regra que existe é nunca compre um carro, mesmo que popular, e parcela ele em 5 anos, pagando taxa e juros altos, que fazem você ter pago quase 2 carros ou 2 carros para o banco em 5 anos. Se você precisa de um carro e está no aperto, você pode até parcelar ele em 5 anos, mas você vai fazer de tudo para pagar ele no máximo em 2, 2 anos e meio, 3 anos. Tá? E mesmo assim você está pagando muito mais do que um carro. Mas é a realidade, né? É uma exceção para uma realidade do brasileiro. Exceção número 5, e ela relativiza totalmente essa questão de percentual também, tá? Comprar um carro com rendimentos ou lucros passivos. Ou seja, comprar um carro sem tirar dinheiro do bolso e principalmente com lucros e rendimentos de investimento que você não precisou trabalhar para pagar, porque são rendimentos passivos. As regras de finanças pessoais são difíceis de engolir se a gente não for financeiramente educado desde cedo. Por isso eu quis trazer 5 exceções que eu vejo para essa regra importante. Porque eu sei que existem realidades diferentes e pessoas diferentes. E uma regra que vai bem para um pode não ir para outro. E vocês mesmos podem criar suas próprias regras baseadas no que eu falei, desde que elas tenham uma certa lógica com o que foi apresentado. E ainda ensinar para os seus filhos que existe um percentual máximo dentro do seu patrimônio para quase tudo que você for fazer ou ter na vida. Eu sou Danilo Leão de Souza e esse é o Fortelinhas.